Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente sempre está trazendo assuntos, convidados para falar sobre comunicação interna, recursos humanos, liderança, cultura organizacional. Inclusive hoje tem uma convidada muito especial, minha amiga de comunicação interna, que está no México, Cíntia Provedel. Mas antes de chamar a Cíntia, eu queria só destacar aqui dois parceiros que estão nos apoiando nesse projeto. O primeiro é a Prodigy. A Prodigy é uma empresa que trabalha com comunicação interna, com plataformas, seja a TV corporativa, seja o aplicativo de celular. Dá uma olhadinha aqui no vídeo da Prodigy, bem bacana, por favor. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Prodigy. Obrigado, Prodigy, pela parceria. E hoje também queria anunciar um novo parceiro, que é a 3 Uniformes, inclusive tem a camiseta aqui deles agora, que é uma empresa especializada em produção de materiais uniformes que você pode fazer, oferecer aos seus colaboradores. Você, principalmente de recursos humanos, que trabalha com os uniformes das empresas, a área de compras, né, quer fornecer um uniforme bem feito, com qualidade, com resistência, procure a 3 Uniformes. Tem um site deles aqui, tem também o QR Code. Eles têm uma metodologia chamada DTF, que é uma técnica onde tem mais durabilidade do material. Muito obrigado, Igor, pela parceria. Muito obrigado. Agora eu queria chamar aqui minha colega Cíntia Provedel. Oi, Cíntia, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem? Você tá no México, né? Que chique, né? Eu tô no México. Pois é. Que legal, Pois é. Cíntia. É muito bom falar com você, né? A gente já fez umas 2 ou 3 lives já, né? Sim, acho que a gente já fez umas 2 vezes. Falamos de escuta. Acho que a gente falou também, na data, acho que era Dia das Mulheres, a gente falou sobre o feminino, a jornada da sororidade, falamos sobre ancestralidade. Foi muito bacana esse bate-papo, me lembro com muito carinho. Eu não tenho vergonha de dizer, eu sou super seu fã, gosto muito de verdade, desde a época que a gente já tinha se visto pessoalmente, né? Antes de você. Você está quanto tempo fora do Brasil? Já tô há 1 ano e 9 meses. Mas eu me lembro que a gente na verdade que a gente se encontrou pessoalmente faz bastante tempo. Para quem não conhece a Cíntia, super profissional de comunicação, professora da Berge, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Tem uma história bem bacana, trabalhou inclusive na indústria farmacêutica, né, Cíntia? Acho que foi lá que a gente se conheceu, Sim. né? Quando acho que eu cheguei a fazer um trabalho com você, enfim, não lembro. Então, Cíntia, eu queria até... Você tem uma filha, né? Hoje já tá Eu tenho. já tá grandinha, né? Tá com 13 anos. 13, eu me lembro que era menininha. Vai fazer, né? É. Vai fazer 13. Como ela chama? É a Ana Clara. Quando a Ana Clara pergunta assim, mamãe, o que você está entregando por dia, né? O que você entrega? Qual é o seu papel na sociedade, né? Quando a Ana como um sentido figurado, mas enfim. O que a Cíntia faz hoje, Cíntia? O que você entrega, seja na comunicação, enfim, mas qual é o seu propósito hoje que te conecta com o mundo? Uhum. Acho que parte da minha escolha, né, por trabalhar com comunicação e desenvolvimento dentro do contexto da comunicação, tem a ver com um desejo muito, muito genuíno de contribuir para que os ambientes dentro das organizações sejam
cada vez mais saudáveis, né, cada vez mais proveitosos, e acho que a comunicação tem uma contribuição bastante relevante nesse sentido, né. Então acho que eu venho de uma jornada pessoal, onde o afeto, onde se importar genuinamente com o outro, é algo muito presente, muito importante, né, na maneira como eu construo as minhas relações, como eu me coloco no mundo, e saber que dentro da minha atuação em comunicação interna, não só é possível, trazer, né, essa intenção e potencializar essa intenção, é algo que certamente não só fortalece a minha jornada, como expande, né, acho que a minha atuação, porque os espaços organizacionais eles, cada vez mais buscam, né, as pessoas buscam, né, por acolhimento, É isso aí. espaço para diálogo, espaço para expressão, né, daquilo que elas são, né, da sua autenticidade. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje, mas acho que essa demanda também por parte das novas gerações vem de uma maneira muito presente, né, e então acho que essa é a minha acho que é a minha resposta pra Ana, né, acho que eu divido um pouco daquilo que eu sou, enquanto pessoa, né, com aquilo que eu posso oferecer para as organizações e certamente isso se potencializa, né, nesse ambiente que tá tão, eh, demandante, né, por essas questões. Muito bom, muito legal. A Ana com certeza está super orgulhosa de você. Como você falou no início, a gente já teve algumas conversas. Eu queria, a conversa de hoje, olhar um pouco. Você falou algumas questões da comunicação interna, e até uma provocação, porque às vezes o pessoal usa muito comunicação interna, comunicação corporativa, comunicação com os colaboradores, comunicação disso. Mas enfim, eu acho que o mais importante aqui é comunicação como uma área que tem o objetivo de informar, engajar, enfim, tudo que quiser, os colaboradores de uma determinada empresa, certo? Você pode dar Uhum. você pode dar um nome diferente, o que você quiser. E a pergunta que eu te faço, até provocando, Cíntia, você também é professora na Aberge. Como é que você enxerga a comunicação interna nesse conceito para os próximos anos? Aquela pergunta de, como é que ela, de entrevista de emprego, né? Como é que você se vê? Como é que você vê a comunicação interna nos próximos, sei lá, anos, 5 anos, assim? O que você vê acompanhando as mudanças? Qual que é o seu primeiro olhar? Se a Ana fosse procurar o Uhum. emprego, ela tem 13, você falou, né? Com 23 Vai anos, ela fazer já. 13 anos. Uhum. Com 17, com 20 anos, ela teoricamente poderia trabalhar em comunicação interna. Uhum. Que ela ia encontrar? Assim, no ambiente acadêmico, né, tanto na Berge quanto na SPM, eu tenho falado muito, né, a gente sempre fala sobre as tendências e os possíveis caminhos, né. O que eu gosto de dizer, eu vou fazer um parênteses, a Ana Clara vai chegar, ela tá meio dodóizinha hoje, e vai chegar mais cedo da escola, então pode ser que ela venha aqui me dar um beijo, um abraço. Super Então já vou tranquila. deixar avisado para que vocês saibam que talvez isso aconteça. E ela fica super feliz, né, quando eu participo de alguma live ou de algum podcast, ela acha o máximo, porque aí depois dá para encontrar na internet, ela acha super Legal. super bacana, né, uma graça. Então, acho que é um assunto que está na nossa agenda, né, na consultoria, enquanto educadora, né, contribuindo para a formação dos alunos. O que eu gosto sempre de dizer, né, Fábio, que, ainda que a gente tenha as tendências e a gente fale muito disso, às vezes de maneira ritualizada em determinados momentos do ano, né, a gente fala às vezes muito mais no começo do ano, para apoiar nosso planejamento estratégico e assim por diante. Ela chegou. Eh, Essas tendências, acho que é importante lembrar que elas são sinais, né, de encaminhamentos, elas sugerem caminhos, né, elas antecipam mudanças, né, do porvir, do que está por vir, mas acho importante a gente não dar a tendência como dado definitivo de realidade, né. Importante a gente olhar para as tendências de comunicação interna e se debruçar, sobre elas e compreender o que que elas significam na prática, considerando a minha realidade, a vida real, dentro da minha organização. Que risco ou oportunidade essa tendência me traz, né. Então quando a gente olha
para as tendências que a gente vem trabalhando e vem escutando e vem, né, buscando nos últimos anos. A gente está falando de liderança comunicadora, dos colaboradores se tornando aí emissores, embaixadores e influenciadores e afins, né? A gente está falando de seguidamente sobre a importância da mensuração, né, sobre a melhoria nas narrativas e nos canais e assim por diante. A gente vem falando muito dessas questões. Nesse último ano surgem duas tendências, né, que acho que são muito importantes e que talvez por elas estarem surgindo de uma maneira mais explícita nos últimos anos, talvez a gente tenha um pouco menos de repertório para lidar com elas e a gente precise acelerar nosso repertório, nosso processo de aprendizagem em torno delas, né? Que é justamente evoluir nos processos de gestão da comunicação interna, de governança da comunicação interna e inovar, trazer, gerir, né, ser apoiado pela questão da inteligência artificial. Então, acho que são dois aspectos, né, são duas tendências que a gente ouviu falar mais dela nesse último ano, que demandam da gente uma postura de busca por aprendizagem, né, de busca por repertório para que a gente possa manejar, para que a gente possa lidar com essas tendências. Mas no final do dia, antes da gente trazer a tendência como um dado de realidade, acho que é muito importante compreender o significado delas e oportunidades e ameaças que elas eventualmente trazem para o nosso dia a dia e para a nossa organização. Inclusive, recentemente, eu apoiei, na verdade, eu escrevi um artigo, né, para o portal da Aberj falando justamente sobre o nosso desafio de olhar para essas tendências e identificar o que é prioritário, considerando a nossa realidade, e trouxe uma matriz, né, para apoiar essa reflexão junto aos profissionais de comunicação e tenho provocado, né, essa reflexão no ambiente da sala de aula e também junto aos clientes no dia a dia. Então, acho que acho que é um pouco o que eu penso, né? Agora, isso para além daquilo que a gente já vê sendo discutido, né, nos últimos anos, e dos pontos que eu sublinhei agora, da questão da inteligência artificial e da própria governança, né, da gestão dos processos de comunicação interna. Acho que é importante lembrar que a gente está cada vez mais desafiado a apoiar os processos de gestão da mudança dentro das organizações. A maneira como a gente vai comunicar e lidar com as mudanças vai ser determinante para o nível de engajamento das pessoas, né? Acho que um outro ponto é de que maneira a gente tem, de forma estruturada, intencional, consistente, dado clareza a respeito da estratégia organizacional, né? E deixado claro como que a contribuição de cada um gira em torno dessa estratégia, porque isso fortalece confiança. É. E tranquiliza as pessoas também em relação ao futuro, né? E vejo também um papel importante, falando de tendências, como é que a gente vai lidar com questões e temáticas cada vez mais críticas, controversas e importantes e relevantes, né, como ESG, diversidade e inclusão, saúde mental e emocional dentro das organizações, a própria inteligência artificial, a privacidade de dados, mudanças climáticas. Como é que a gente se posiciona nesse papel e vai criando, por meio da nossa abordagem dialógica, da nossa postura comunicacional dentro das empresas, um ambiente favorável, proveitoso, seguro para dialogar com as pessoas a respeito dessas temáticas que estão para além de ser pautadas nos canais. São temas tão complexos, críticos, relevantes e importantes que a gente precisa expandir a conversação a respeito deles, para além daquela comunicação mais mecanicista via canais. A gente precisa ampliar o entendimento dessas temáticas que tanto influenciam o futuro das organizações a partir de uma abordagem dialógica, dialogando com as pessoas a respeito disso, apoiando o letramento das pessoas a respeito dessas questões, né? Então, falando um pouquinho de tendência, acho que tem mais coisas, mas acho que não sei o quanto que você quer evoluir ou não nesse tema, Não, mas é acho que que são alguns aspectos aí importantes, né? Não, fantástico. Primeiro ponto, e eu sempre reparo, principalmente nos posts que eu vejo seus, os comentários, você sempre traz esse olhar, né? Por trás disso, quais são os símbolos, quais são os movimentos. Acho que isso é muito importante para a gente como comunicação, né? Porque tem as tendências naturais, mas o que isso significa? Eu acho que o início da sua fala, para mim, é muito forte nesse sentido, né? Claro, toda fala, mas
que significa, né? O que eu vou aportar disso, né? Não é usar uma moda disso ou não. Então acho que esse é o primeiro ponto que você traz muito importante. E concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que passar dos canais, né? A gente já está numa outra realidade de conversação, de ampliar esses espaços, de criar. Você sempre fala muito isso, criar rituais de conversas, né? Criar espaços de escuta ativa. É isso, é fugir desses canais, é sair dessa comunicação muito mecanizada. Eu acho que é bem por aí. Mas eu queria pegar um ponto, até para te fazer uma outra pergunta, que você usa a questão da tecnologia, né? Que é inevitável, né, Cíntia? Não tem muito jeito, podemos discutir aqui o dia inteiro, ficar dias e dias discutindo o que é isso e aquilo, mas é inevitável que a tecnologia chegou, né? As ferramentas da tecnologia estão para ajudar a comunicação. Na verdade, como é que você está enxergando isso? Claro, talvez eu vou dizer, estão para ajudar, mas às vezes atrapalha. Qual é a sua... Digamos assim, como é que você está lidando com essa tecnologia nas coisas da comunicação interna? Quando eu digo tecnologia, estou falando mais de inteligência artificial, foi até o exemplo que você disse agora, né? Como é que está isso para você? Qual que é o seu olhar disso? O Fábio, eu acho que quando a gente pensa, né, em linha do tempo, a comunicação interna na linha do tempo. A partir do ano 2000, a gente iniciou um processo muito forte de digitalização de tudo que a gente faz, né? Então, e aí foram surgindo as tecnologias, as ferramentas, né? 2000 Então, era o site, né? A gente começou a criar sites, né? Intranet, né? exato. Uma intranet ali no começo um pouco mais processual, Isso. depois evoluiu, foi sofisticando para um portal, a gente começou a fazer uso de vídeos, a TV corporativa começou a dar os seus primeiros, né, começou ali a aparecer, eu cheguei a usar SMS dentro da comunicação interna, né, e depois a gente já rapidamente evoluiu para o WhatsApp, teve ali o comecinho do Yammer, acompanhado já em 2010, né, acompanhado pela questão das outras soluções de redes sociais como o Workplace, né, que já veio e agora foi, o uso de aplicativos. Os vídeos, né? A gente começou a usar muitos vídeos, né? Isso, exatamente. E aí, em 2020, com a chegada da pandemia, a gente acelera esse processo, né? Inclusive, o uso do WhatsApp durante a pandemia, ele se potencializou muito. A gente colocou o WhatsApp na rua para rodar, porque precisava, todo mundo saiu correndo, e agora eu vejo um processo de resgate, né? Nossa, lançamos o WhatsApp super na pressa, em função da pandemia, e agora? Vamos rever a governança desse canal? Né? Considerando o impacto se perdeu um pouco, no né? dia a dia. E precisa de uma governança, né, de uma estrutura para o canal continuar tendo impacto e sentido. A gente viu o crescimento de podcast, a gente viu a chegada do Teams, do Zoom, do Slack, de uma série de ferramentas. Lembra as lives, né, durante a pandemia também? Começamos a falar de uma maneira, falamos rapidinho de metaverso, rapidamente evoluímos para inteligência artificial e aprofundando ali um pouco mais o uso dos chatbots e também do ChatGPT. E aí o que eu percebo, né, resgatando essa linha do tempo desde 2000 para cá, toda essa jornada de evolução, né, das tecnologias que se expressam, que se manifestam por meio de canais e iniciativas de comunicação interna, eu vejo que alguns problemas, alguns desafios de comunicação interna continuam existindo, apesar de todas essas tecnologias, né? Então, eu sempre trago a provocação. A tecnologia, né, a ferramenta que a gente está trazendo, ela resolve os desafios que a gente tem ao longo dessa linha do tempo? Alguns não. A gente continua tendo questões para engajar nossa liderança, para mensurar, né, para fazer a comunicação chegar por meio daquilo que a gente pratica, o desafio de comunicar com os públicos operacionais, a melhoria dos canais. A gente continua, o gerenciamento do excesso de informação. A gente continua tendo esses desafios, eles continuam presentes no nosso dia a dia, né? Então, acho que antes da gente partir, né, para uma nova ferramenta, pensar numa evolução, é importante que a gente faça uma reflexão muito profunda de, tá bom, o que eu vou trazer resolve um problema que eu tenho atualmente na comunicação interna, né? Resolve meus problemas de comunicação? Acho que essa é a reflexão, mais do que pensar o que vem na sequência, porque às vezes o que vem na sequência não é o que eu preciso. A gente vê muitas empresas, por exemplo, de varejo, que usam o jornal mural físico. E faz todo sentido. Super. E tá tudo certo, né? Então acho que esse é o ponto. Antes da gente
agregar uma nova solução, agregar uma nova tecnologia, que a gente possa passar por essa reflexão crítica. Tá bom, o que eu vou trazer para dentro da empresa vai resolver? Ou eu vou trazer por modismo, ou eu vou trazer porque é a evolução natural das coisas, ou eu vou trazer porque eu não quero ficar fora dessa tendência, né? Então, acho que essa reflexão ela é muito importante. O que eu trago soluciona problemas que eu já tenho? Porque se não soluciona, será que eu preciso trazer? Né? E o outro ponto, acho que é a necessidade, a gente ter cada vez mais consciência de que não é uma solução ou outra, né? Não é uma tecnologia ou outra que vai solucionar o nosso dia a dia. A solução do nosso dia a dia, né, que não é permanente, porque a gente está o tempo todo mudando e novos desafios vão vir, então não vai ter mundo perfeito nunca, né? Mas acho que o encaminhamento, né, o lidar com os desafios que a gente tem no dia a dia, passa por a gente ter um ecossistema de comunicação que atenda às necessidades, né, das pessoas, que melhore a experiência do colaborador no dia a dia, que traga um ambiente melhor, que promova, impulsione o diálogo organizacional, que apoie o crescimento da organização, né? Então, acho que esse é o olhar que a gente, quando eu falo de olhar consultivo do profissional de comunicação, de um olhar estratégico, é a gente conseguir se descolar um pouquinho do tático e antes de sair fazendo, de olhar para o plano de comunicação do ponto de vista tático, a gente olhar para a nossa estratégia. O que eu vou fazer tem conexão com os diagnósticos que a empresa tem, com as dores que a gente mapeou, com os objetivos estratégicos do negócio, para fazer sentido, para a gente se colocar a serviço dessa estratégia, para a gente apoiar esse crescimento organizacional, para a gente apoiar o atingimento dos objetivos, né, daquela organização e atender às necessidades e expectativas das pessoas. Senão a gente fica articulando ações meramente táticas, que não têm conexão com algo que é maior, né? E que deveria mover a nossa ação muito mais do que trazer ou não uma tecnologia. Acho que é um pouco isso que eu penso. E eu gosto, eu concordo totalmente com você, e eu tenho uma reflexão que é o seguinte, não sei se você concorda comigo. Quanto mais ferramentas que a gente vai trazendo, aí às vezes a gente vai terceirizando o trabalho do líder. É meio antagônico isso, mas assim, eu sempre questiono novas ferramentas, porque a gente não resolveu o problema básico, como você disse no início, que é cuidar do trabalho principal, e talvez a gente tenha pensamentos parecidos na comunicação interna, do papel do líder. Então, assim, quanto mais... Claro, vamos olhar essa ferramenta, se ela está sendo útil, mas perceba, quanto mais ferramentas eu trago, como você falou no início, trago a intranet, trago o aplicativo, trago o WhatsApp, eu vou tirando aquilo que era o mais importante, que é a força do líder. Né? Eu sempre digo, quanto mais meios de comunicação você tem na empresa, mais o líder ele se esconde do processo. Eu não preciso ter vários meios de comunicação, você concorda? Se eu tenho, como você usou uma palavra 2, 3 vezes aqui, gestão da comunicação, uma gestão bem feita, e os líderes apoiando esse processo de comunicação, as ferramentas vão me apoiar. Elas não vão ser o protagonista da comunicação, você concorda? Claro, e quando a gente tem uma governança robusta, bem desenhada, conectado com a estratégia, né, da comunicação interna dentro da organização, eu dou clareza. Os canais, né, dentro da minha matriz de comunicação, eu tenho clareza. Os canais se dedicam efetivamente a quê? Né? Qual Isso. que é o objetivo dos canais? E essa liderança, o que eu espero dessa liderança? Eu creio, Fábio, pela minha experiência, que mais do que em função dos canais existentes, a liderança não protagoniza o seu papel, às vezes porque ela não tem consciência a respeito do que é esperado dela, em Exatamente. termos de liderança comunicadora. Tá bom, o Perfeito. que significa na prática eu ser um líder comunicador? Né? A comunicação precisa desenhar esses papéis e responsabilidades da liderança comunicadora num primeiro momento, para poder comunicar e conscientizar essa liderança a respeito do apoio que eles, né, que eles agregam ao processo, que eles aportam, né, ao ecossistema da comunicação. Se o líder não tem clareza a respeito de qual que é o papel dele dentro do contexto da comunicação interna, dificilmente ele vai desempenhar esse papel, né? E aí, para além, e aí eu falo da jornada de formação da liderança comunicadora, né? A gente parte da premissa de que ter um canal dedicado para o líder, ou ter
um ou outro fórum de alinhamento estratégico cultural com essa liderança comunicadora é suficiente. E não é, né? A gente, dentro da jornada de formação da liderança comunicadora, a gente precisa desenhar papéis e responsabilidades, conscientizar essa liderança, capacitar essa liderança, apoiar no processo né, de conscientização, né, e de instrumentalização dessa liderança para que ela possa desempenhar os papéis e responsabilidades que a gente entende que ela pode, né, ter de forma a apoiar esse ecossistema de comunicação. Então, acho que é isso, né? Com uma governança desenhada, eu sei exatamente qual expectativa eu tenho por meio da gestão dos canais e qual expectativa que eu tenho por meio do apoio da liderança comunicadora nessa jornada, porque cada um tem um papel. A comunicação Super. interna vai ter o papel dela, os influenciadores, embaixadores, né, agentes de comunicação vão ter o papel deles, o líder vai ter o papel dele, o líder ali da média liderança, porque vai ter o papel da liderança executiva também dentro dessa comunicação interna, a área de RH. Então, já deixou há muito tempo de ser uma responsabilidade exclusiva da área de comunicação, né? É uma competência que está dentro da organização como um todo e cada um tem papéis e responsabilidades. A partir do momento que eu deixo isso desenhado, eu desenho esses papéis e responsabilidades, eu crio uma governança, né, eu crio uma política de comunicação, eu dou visibilidade para isso. E as pessoas vão compreendendo o seu papel dentro dessa jornada e, consequentemente, contribuindo para essa construção, né? É. Que é gradativa, que é pouco a pouco. Inclusive parece muito antagônico, porque a gente fala tanto em comunicação, mas uma das falhas das áreas de comunicação é não dar clareza do próprio papel da comunicação e do líder. E tem uma pesquisa que eu recebi um tempo atrás que falava isso. Os líderes normalmente não participam do processo de comunicação porque não sabem exatamente qual é o papel dele, é o que você acabou de falar. Não está claro para ele o que eu preciso fazer. Não é só soltar um comunicado convidando as pessoas para participar da CIPAT. Não é isso que a gente está falando de comunicação. É co-construir junto. Então isso é muito importante e é interessante, né, como às vezes a própria área de comunicação falha na sua comunicação dessa gestão, né? O que eu espero do líder? Se o líder não está entregando, é uma outra conversa que a gente precisa treinar, precisa capacitar, o que você acabou de dizer. Mas eu parto do princípio, Cíntia, ainda tem muitas empresas, tem muitas comunicações internas, digamos assim, que não tem claro qual é o propósito dela enquanto área de papel do líder. E aí quando isso fica meio confuso, aí você vai depender da boa vontade de um ou de outro, né? E aproveitando aqui também uma outra pergunta que faz sentido para isso, a gente está vivendo, você falou agora há pouco da história da pandemia, a gente viveu uma história de reconfigurar a comunicação interna daquilo que era presencial, né? A gente trabalhou em fábrica, você também trabalhou. Essa questão do híbrido não existia tanto. Até existia na farmacêutica, por exemplo, os revendedores que ficavam no campo, isso sempre aconteceu. Mas de uma maneira mais intensa, a gente está trabalhando hoje muito com remoto, com híbrido, e ao mesmo tempo algumas empresas estão querendo voltar, outras não. Enfim, independente desse cenário, como é que é o nosso trabalho? A gente precisa enxergar como comunicação interna que isso vai ser para sempre agora, Cíntia. Situações onde eu tenho que olhar a característica do colaborador, se ele está presencial, se ele não está presencial. Não dá, apesar de eu concordo com você, que tem situações que o quadro de aviso ainda funciona, mas eu tenho que olhar agora mais amplificado isso, né? Tem gente que não... tem algumas empresas que o cara não vai mais, ele vai um dia da semana só e olhe lá, né? Outras empresas estão voltando, mas enfim. Como é que é isso também? Você sabe, Fábio, que eu acho que para começar essa conversa, seja lá qual for o modelo de trabalho, né, se a pessoa voltou para o presencial, se ela continua no híbrido, se ela está 100% remota, é importante, como ponto de partida, que essa decisão a respeito do modelo de trabalho, né, tenha sido muito bem justificada e muito bem comunicada. Por que eu te digo isso? Porque lá na frente, se isso não tiver... É importante isso, justificada, né? E comunicada. Então, por que a gente tomou tal decisão enquanto empresa, por isso, por aquilo, e comunicada, perfeito. Só estou aqui reforçando que é bem importante isso que você está falando. Sabe por quê? Porque senão lá na frente, se essa construção, se essa narrativa não tiver coerente com a cultura organizacional, com o dia a dia, com o jeito daquela empresa de trabalhar, a gente perde a credibilidade, né? Ao criar uma narrativa que justifica a adesão a um modelo de trabalho,
que na prática as pessoas não acreditam e não confiam. Então, por exemplo, para tangibilizar o que eu estou falando, uma pesquisa recente do Instituto de Comunicação Interna lá no Reino Unido trouxe que aspectos a respeito da confiança, né? Foi uma pesquisa com foco em confiança e como que a comunicação interna apoia essa construção de confiança organizacional. Então, a pesquisa trouxe um dado de que mais de 2/3 dos respondentes não acreditava na razão comunicada pelo seu empregador em função da decisão tomada a respeito do modelo de trabalho, né? Então, uma parte das pessoas afirmavam, né, que aquela decisão tinha sido tomada para facilitar a colaboração entre os colegas, né, para impulsionar aquela colaboração entre os colegas, que teoricamente, né, o empregador defendeu que se dá de uma maneira mais efetiva num dia a dia presencial, enquanto que uma parte das pessoas significativa afirmou que aquela decisão foi tomada, no final das contas, para facilitar a supervisão das horas de trabalho, que aquele foi o motivo principal, né? Então, assim, a importância da gente comunicar bem e apoiar esse processo de tomada de decisão dentro da organização, né? Trazer provocações, desafiar a narrativa que está sendo criada, a decisão que está sendo tomada, considerando, né, pesquisas internas, o que os colaboradores estão falando a respeito desse tema, né, como que a liderança trabalha, como é que é o dia a dia daquela organização em termos de autonomia, né, em termos de confiança. Por quê? Porque a gente corre o risco, né, de comunicar uma tomada de decisão que seja incongruente. E aí as pessoas vão questionar lá na frente Fica quando que aquela frágil, decisão né? faz sentido. Fica frágil, né? E aí, e a partir dessa decisão tomada de uma maneira fundamentada, robusta, né? É importante a gente, antes de fazer uma ação ou outra para manter as pessoas engajadas, envolvidas ali dentro do novo modelo de trabalho, é pensar, tá bom, o que está faltando, né, diante desse novo modelo de trabalho? Voltamos para o presencial? Como que as dinâmicas mudaram? Como é que a gente apoia isso, né? É um desafio, ou se está no remoto, ou se está no híbrido, é um desafio de pertencimento, né? É um desafio em termos de proximidade, as pessoas se sentem distantes. É um desafio em termos de diálogo. O diálogo ali no remoto, ele é mais truncado ou não, né? É uma questão de cultura organizacional, que quando as pessoas estão no híbrido, elas se sentem menos pertencentes àquela cultura, ou aquela cultura não está tão clara, né? Para quem integrou a organização já num modelo remoto ou num modelo híbrido. Enfim, eu acho que é isso, esse entendimento do impacto, né, que esse modelo de trabalho gera nas pessoas e das dinâmicas que se estabelecem, é que ajudam a gente a desenhar caminhos táticos, né? O ponto é que muitas vezes o que a gente acaba fazendo? A gente vai direto para o tático. E aí a gente fica na superfície das coisas. E aí o que eu digo, né? Se a gente quer ficar na superfície das coisas, a gente tem 4 anos aí de experiência, muitas boas práticas disponíveis. O mercado está cheio delas, né? Como lidar, como se comunicar em contextos, né, de trabalho remoto, de trabalho híbrido e assim por diante. Mas acho que o ponto aqui que eu quero trazer é que replicar boas práticas talvez não seja suficiente. A gente precisa compreender como é que as pessoas estão se sentindo diante desses modelos de trabalho. Quais são as novas demandas, né? E aí, a partir disso, a gente desenha o que é bom para a minha audiência que está presencial, que está remota, que está híbrida, né? É a partir disso que a gente desenha experiências significativas e que façam sentido para as pessoas. Às vezes a gente parte para uma mirabolância, para uma solução ali super sofisticada e super cheia de coisa, e às vezes não é isso que as pessoas estão precisando. Às vezes não é essa a necessidade, às vezes a resposta está no simples, está no trivial, está no líder estar legitimamente disponível para ter conversas francas com as pessoas no dia a dia. Se importar genuinamente com quem está trabalhando remotamente. E aí o que eu te digo assim é que fazer essa escuta é mais fácil ficar na superfície. Sim, e fazer ações táticas dá ali. Trabalho, né? Dá trabalho. Fazer essa escuta dá trabalho, pesquisar dá trabalho. Eu vejo, às vezes, né, a gente pegando um atalho de pasteurizar, né, de fazer o que está disponível, de fazer o que é mais fácil, fazer a ação do momento, lançar o canal tido como mais o inovador, mas será que é isso mesmo que as pessoas precisam? Não. Do que elas estão sentindo falta a partir desses novos modelos de trabalho? Mas então, quando a gente investiga isso e coloca tempo e energia nisso, é outra entrega, né?
Não, perfeito. Eu só ia completar que, inclusive, esse exercício que você está sugerindo, que faça junto com a liderança, porque, Sem inclusive, dúvida. inclusive o líder, por mais que ele não concorde com a decisão tomada, né, porque pode ser que ele não concorde mesmo, né, mas a partir do momento que ele legitima essa decisão, isso ajuda na narrativa. O que acontece muito, e você sabe tanto quanto eu, porque os líderes estão no dia a dia com seus colaboradores. Não adianta também eu tomar uma decisão e se os líderes não apoiam esse processo, né? Então, acho que eles precisam legitimizar. Alguns, de novo, pode ser que não concordem, mas eles precisam, né, estar junto. E isso vai caminhar mesmo, né? O que não dá para fazer. Porque a moda diz que agora tem que ser três dias presencial, 2, não sei o quê. E você falou muito bem. Às vezes não é isso que o colaborador quer, né? Mas a gente não escuta ele, né? A gente sai maquiando a decisão que a organização tomou para tornar essa decisão mais palatável, né? É, Para tornar essa decisão, para minimizar os impactos. Não, a gente está maquiando um problema, né? A gente está ali postergando um problema que em algum momento vai surgir. E aí acho que o que você trouxe é muito interessante, né? Quando a gente envolve a liderança nesse processo de tomada de decisão e traz, né, protagonismo para que essa decisão seja tomada ali como um processo coletivo, colaborativo, a gente ganha muito mais consistência no momento de comunicar. sim. E eu creio, Fábio, que a gente tem a nossa atuação transversal, a nossa capacidade de escuta, interlocução, favorece essa conversa entre a própria liderança. A gente pode Isso. facilitar. É isso aí. Quando eu falei lá atrás, né, da gente apoiar diálogos controversos, é nesse lugar. Como é que a gente apoia um espaço de construção de tomada de decisão onde a gente tenha diferentes pontos de vista, né? Pessoas concordando e pessoas discordando. Como é que a gente encontra um caminho aí, né, comum, colegiado, que às vezes não vai passar pela concordância, mas vai passar pelo consentimento, tá bom, né? A gente chegou de forma coletiva, colegiada nessa decisão, como é que agora a gente se compromete com ela? É. E sustenta ela no dia a dia de uma maneira coerente, consistente. Eu só acho assim, quando tem clareza, quando tem a co-construção, como você disse, a gente já viveu isso várias vezes. Você sai de lá um pouco mais tranquilo, mesmo que a sua decisão não foi exatamente. Porque você também faz repensar, inclusive, as suas próprias decisões, né? É que às vezes às vezes vem na linha do comando e ação, né? E a gente não gosta, né? Na grande maioria das pessoas, não é tão simples lidar com comando e ação. Inclusive, eu queria até te fazer essa pergunta, né? Que aqui, até por causa do nosso tempo, eu sei também que você tem um tempo curto, que não queria te ocupar, mas tem uma outra variável, né? Que além de tudo que a gente está falando, daqui a pouco você tem a Ana Clara chegando no mercado de trabalho. Você tem, daqui a pouco, ela com, sei lá, 17, 18 anos, trabalhando com alguém que tem 70 anos, né? A gente está vivendo hoje 5 gerações ao mesmo tempo. E como é que eu faço essa prática? Como é que eu trabalho com esses caras que não conversam? Eu sempre dou o seguinte exemplo figurado, né? Tem gente que vai dizer assim, Cíntia, vamos quebrar a parede? Você fala, Fábio, beleza, eu vou quebrar a parede com você. Tem gente que vai dizer, não, Fábio, se você não me explicar por que eu vou quebrar a parede, eu não vou quebrar a parede. Se o outro vai falar assim, ó, eu quebro a parede se você me pagar por isso. Qual o benefício que você está me trazendo? O outro fala, eu quebro a parede se você estiver junto comigo. É o seguinte, independente de quebrar a parede, você tem situações diferentes, olhando para a mesma parede. Como é que eu vou ter nesse sentido? Como é que a comunicação pode ajudar essa diversidade, né? Que a gente está chamando aí da diversidade geracional. Até uma curiosidade, né? Você está aí no México, esse assunto geracional já está pegando aí também? Acho que pega, mas num diferente nível de consciência em relação ao impacto. Acho que tem outras questões na pauta, né, que são mais prioritárias. E acho que isso está vindo na esteira, né, como um tema que vai chegar. Mas pensando na realidade Brasil, né, inclusive tendo como gancho um resultado recente aí da GPTW, que trouxe que 68% dos jovens adultos veem o emprego como somente uma forma de ganhar vida, É né? isso aí. E não como uma parte importante da sua identidade, da sua realização pessoal. O que isso demonstra, né, Fábio? Que 68%? 68%. Que o sentido do trabalho está sendo colocado em xeque, É isso né? aí. E eu acho que as novas gerações, elas têm mais condições, talvez, do ponto de vista de se expressar, sentem uma maior liberdade, têm um repertório que favorece a expressão mais explícita dessa dor, né? De que o sentido do trabalho ele está se esvaziando.
Mas eu acho que outras gerações, né, têm a mesma dor e isso está presente de uma forma geral no ambiente de trabalho. E partindo da perspectiva da comunicação, acho que o nosso papel é muito apoiar no questionamento, apoiar, né, entender por onde passa esse questionamento do sentido do trabalho e criar narrativas mais autênticas, mais verdadeiras, menos protocolares, né? A chegada das novas gerações empurra a gente para esse lugar, a gente precisa se desafiar na construção das novas narrativas e cuidar das expressões que a gente incorpora, né, nas novas narrativas, porque elas são cheias de significado. Será que ainda faz sentido falar em vestir a camisa? É isso Em a aí. empresa ser uma família? Dá o Em sangue, né? dedicação integral? Isso já não cabe. É Perfeito. dissonante com o momento atual de mundo, do que se espera na relação do trabalho e do quanto que essa relação precisa ser ressignificada, né? E acho que a gente tem o papel, enquanto comunicação, não só de articular novas narrativas, mas de questionar, né, decisões e formas de trabalhar muito desalinhadas com esse momento de mundo, né? E entender como é que a gente busca congruência entre isso e aquilo que as empresas precisam e o propósito das empresas. Eu não sei, eu acho que se o trabalho ele está perdendo sentido para essas novas gerações, nosso papel vai ser insistir nos antigos significados? É isso aí. Ou a gente Concordo. vai compreender os novos, ajudar a co-criar novos sentidos e novos significados, né? Acho que os empregadores que apoiam, né, essa discussão, que se envolvem nessa discussão, vão ter muito mais condições de serem empregadores atrativos para essas novas gerações. Agora, se a gente parar no tempo e se fixar no que fazia sentido anteriormente para as pessoas, certamente a gente não vai conseguir trazer as novas gerações como a Ana Clara, né, que você mencionou. Então, acho que o nosso objetivo aqui é, tá bom, se o sentido do trabalho vai ser ressignificado, como é que a gente coloca a nossa escuta ativa para compreender para as novas gerações como que isso funciona a partir de agora? O que faz sentido para mim dentro dessa organização? Né? E como é que a gente co-constrói, junto com eles, novos sentidos e novos significados? Né? Acho que o momento de mundo pede isso da gente. Eu concordo 100% contigo, só fazendo uma questão, como você disse no início, o que não dá é para trabalhar com modismo, né? Não dá para trabalhar com uma ideia brilhante, eu preciso mergulhar nisso. Então, o executivo, o gestor das empresas, olhando esse comportamento, que eu concordo totalmente com você, dos jovens que não tem a mesma relação do trabalho como a gente tinha, tá tudo certo, eu acho que tá tudo certo mesmo, são situações que vão evoluindo. Agora, o que não dá é para ser, agora a partir de agora eu vou fazer... Não, tem que estudar, tem que entender, né? Tem que debruçar nesse assunto de verdade, né? Construir talvez o que é qual a nova relação de trabalho. Um outro tema que eu já ouvi bastante, você deve ter ouvido, você não tem mais carreiras tão longas assim, as pessoas vão ter mais carreiras ao longo do tempo, né? Mais atividades, claro, né? Trabalhando talvez em três trabalhos, ou trabalhos que signifiquem para elas. Enfim, eu não sei também, a gente não sabe qual é o modelo. O ponto é, eu preciso gastar tempo, energia para estudar isso, para que eu me torne atrativo, certo? E não passar no automático, com foco no tático, para perfumaria, né? Que teoricamente vai atrair novas gerações, a piscina de bolinha, os snacks. Não é isso, não é isso, né? Quando a gente fica nisso, a gente fica na superfície. Talvez o que a gente precisa olhar são questões estruturais, né? Faz sentido uma jornada de trabalho como ela é hoje? Faz sentido uma jornada de trabalho inflexível? Faz sentido modelo de trabalho que seja exclusivamente presencial? Como é que a gente revê metas que sejam menos agressivas e que não sobrecarreguem tanto as pessoas no dia a dia? Como é que a gente cria espaços de trabalho mais saudáveis, com menos comando e controle, onde as pessoas tenham mais autonomia, com menos microviolência? Então, acho que são essas questões. A gente vai ter que olhar para questões mais profundas, para questões mais estruturais. Mas, de novo, às vezes é mais fácil ficar na superfície. Não, às vezes não, então, com certeza né? Infelizmente não é verdade? Claro. Então, a gente, quanto comunicador, precisa levantar a mão e apontar as incongruências e falar, viu, gente, não funciona.
Às vezes eu vejo muita gente falando a tal da Short Friday, né, da sexta-feira curta. Mas as pessoas não estão participando, não estão aderindo, a gente precisa comunicar mais, precisa comunicar melhor. Às vezes a questão não está na comunicação. Super. As pessoas não aderem à sexta-feira curta, a sair mais cedo de sexta-feira, porque o próprio líder não aderiu. Porque tem ali uma organização com mensagens veladas que estão sutis, microviolentas, que estão indicando para as pessoas que aquilo não é uma boa prática. Que se você sair toda sexta-feira no horário que a empresa te incentiva a sair, você não trabalha bem, você não desempenha bem, você não tem comprometimento, que são mensagens ambíguas que podem provocar uma não adesão. Né? Com certeza. Então, a gente às vezes fica precisa potencializar a comunicação, não, precisa mexer mais embaixo, precisa ir nas questões estruturais, né? Não, perfeito. Eu gosto muito dessa sua provocação, porque não que a gente não possa, como comunicação, melhorar, claro que sim, mas normalmente o problema não está na comunicação para essas situações, está no processo, está nas coisas veladas, tá na cultura organizacional, está no jeito de ser, né? Porque aqui a gente trabalha 3 vezes por semana, mas o cara vem todo dia, claro, porque o ambiente dele, porque o líder dele faz aquelas brincadeiras, né? Faz aqueles comentários, né? Favorece quem está indo presencialmente, né? Você falou um ponto importante, a gente já discutiu isso lá atrás, mas ainda não melhorou. Ainda há uma diferença de quem vai presencial e quem está online. Isso não deveria acontecer, mas enfim, é isso mesmo. São coisas muito mais profundas. Ô, Cíntia, eu queria agradecer demais, mais uma vez, o seu tempo. Como sempre, muito bom te ouvir. Você traz uma profundidade e uma facilidade na comunicação que é muito bom. Ser simples não é fácil, né? Ser simples não é fácil, né? Dá trabalho ser simples, não é isso? Dá trabalho. Mas acho que tem a ver também com. Você perguntou meu propósito lá atrás, até para a gente fazer um fechamento, né? Quando você me pergunta o que te move, né? Além da questão do afeto, além da questão de se importar genuinamente, por isso que eu acho que eu segui o caminho da comunicação interna, eu também me importo muito com o que a gente está fazendo aqui agora, que é compartilhar conhecimento. Né? Que é apoiar outros profissionais de comunicação a fazerem essas reflexões a partir de um ponto de vista crítico. A partir de um ponto de vista mais profundo, que tire a gente da superfície, que tire a gente daquele dia a dia de soluções rápidas, palatáveis, fáceis, que não obrigam, que não demandam, obrigar é uma palavra ruim, né? Que não demandam que a gente faça a devida reflexão para chegar num caminho proveitoso, consistente, robusto, que foque o diagnóstico, o ambiente, os problemas, as dores que eu tenho, e aí a partir disso, com base nisso, construa soluções, né? Então, acho que tem muito a ver com o meu propósito ter essa conversa dessa forma com você, né? Com tanta abertura, tentando trazer do ponto de vista prático, né? Trazer o meu conhecimento para apoiar outros profissionais nessa jornada e a gente aprender com eles, né? Porque são novas gerações que também estão trazendo provocações, também estão trazendo reflexões. Então, muito daquilo que eu estou trazendo tem a ver com as interlocuções, com as conversas que eu tenho tido, né? Então, o meu ponto de vista, ele está sendo o tempo todo atravessado pelas provocações e pela postura e pelas demandas que as novas gerações dentro de sala de aula, na interação com os clientes, têm me trazido para o dia a dia. Então, eu sou muito grata por essa troca que me permite também ampliar a minha perspectiva e o meu ponto de vista e poder trazer algumas reflexões que possam contribuir aí para o dia a dia dos profissionais de comunicação e para a nossa área de atuação e campo do conhecimento. Eu super concordo com você, eu também tenho uma linha muito parecida com a tua. Eu acho que a gente precisa devolver para a sociedade algumas coisas que a gente, ao longo do tempo, conseguiu. Eu tenho até uma frase que eu gosto, né, que é: seja aquela mão que não foi dada quando a gente tinha. Eu gostaria muito de ter pessoas como você quando eu era mais novo, para poder me dar algumas orientações. Então, na nossa modéstia aqui, eu acho que é isso mesmo. Parabéns, obrigado novamente de poder trazer essas reflexões, não ficar no mundo superficial, que é mais fácil, tá? Você de comunicação que está nos ouvindo, é mais fácil, tá? Mas isso não se sustenta, isso não dá credibilidade, isso não te garante uma história melhor na comunicação, falando que é a nossa área. O que dá sustentabilidade é a profundidade, né? Proximidade, é estudar, né, fazer os cursos, ir lá na Berger, na SPM, todas as escolas que você quiser, estar assistindo esse podcast, né, estar acompanhando a Cíntia, por exemplo, lá no LinkedIn, que ela sempre coloca coisas bacanas. É isso, né? Porque sim, com todo respeito, entregar o bombonzinho lá é bacana, mas isso não é isso que resolve, né? Muito obrigado, Cíntia. Eu queria novamente agradecer aqui a Progic pela parceria, a 3 Uniformes pela parceria. Espero te ver em breve,
né? Ou seja, eventualmente presencialmente, se a gente puder, ou mesmo online. Muito obrigado, Cíntia, novamente. Obrigado a todo mundo. E que você tenha aí uma boa semana, que a Ana possa melhorar, que você falou que eu estava meio um pouco dodói. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Acho que iniciativas como essa aceleram a nossa jornada de aprendizagem coletiva em torno de temáticas tão relevantes e tão importantes para que a gente possa evoluir dentro do nosso âmbito de atuação. Fábio, parabéns pela iniciativa. Super obrigada pelo convite, pelo espaço, viu? Obrigado. Obrigado, pessoal. E, de novo, comente aqui, manda seus posts, seus comentários, compartilhe esse material, sempre trazendo comunicação interna, recursos humanos, liderança. Esse é o Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um grande abraço.